Quantas vezes você comprou algo achando que precisava muito, mas no fim foi apenas uma compra momentânea para suprir uma emoção, para suprir alguma falta ali, só que você só se percebeu depois. É exatamente assim que o consumismo vai entrando no nosso dia a dia, né, trazendo aí armadilhas no nosso dia a dia como dona de casa, como uma mulher casada, e a gente vai consumindo de uma forma muito por emoção mesmo, sem que a gente perceba. Hoje eu quero te trazer aqui alguns sinais de que você pode estar consumindo aí muito mais do que realmente você precisa, mas também quero trazer algumas dicas práticas para você poder consumir aí de uma forma mais leve e também mais consciente. Vamos lá? Oi, meus amores, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Adla Sandra e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café para você viver bem melhor. Hoje eu quero conversar com vocês sobre consumismo, como eu já falei aí no início desse vídeo, que é muito fácil a gente acabar consumindo muito mais do que a gente precisa, principalmente no nosso dia a dia, no dia a dia aí da mulher. E eu quero falar aqui sobre o consumismo feminino, tá? Voltado para nós mulheres. Porque enquanto mulheres casadas, nosso Deus, é muito fácil a gente consumir muita coisa. Então a gente quer comprar muitos utensílios para a cozinha, às vezes utensílios de decoração, às vezes que para quem tem filho, coisas para os filhos. Aí vem as nossas questões pessoais também, as nossas coisas pessoais que a gente gosta, a blusinha da promoção. E aí, nesse embololô todo, a gente acaba muitas vezes consumindo meramente por pressão do marketing, da propaganda que a gente vê. Quem nunca olhou ali para um produto ou até para um eletrodoméstico que prometeram para você praticidade na sua rotina doméstica e você pensou, por que não? Aí você vai, compra às vezes ali por aquela propaganda, quando você vai ver, não era tudo aquilo e nem trouxe praticidade para a sua rotina. Então é muito importante a gente ficar com nossos olhos atentos sobre isso, sobre esse consumo mesmo do dia a dia que vai entrando na nossa casa sem que a gente perceba, entende? E muitas vezes a gente age por impulso, por emoção, às vezes por uma falta, entende? Às vezes a gente está entediada, então a gente sai comprando acessórios, a gente sai comprando a blusinha que está lá na promoção, a bolsa, o sapato, entende? Então, muitas vezes a gente é movida por emoções. Emoções, propaganda, aí você vai nas redes sociais, tá lá os stories daquela blogueira favorita que você gosta, aí ela tá lá apresentando uma bolsa que bonitinha e tal, você vai, compra, entende? E quando você vai ver, a sua casa está amarrotada de coisas, um monte de utensílios de cozinha que você não usa, um monte de eletrodomésticos sem função alguma, só ocupando espaço na sua casa, um monte de roupas no seu armário, no seu guarda-roupa que você já nem sabe mais que existe. Tudo isso por compras por impulso, às vezes movidas por emoções. Quando a gente está alegre demais ou quando a gente está triste demais, a gente cai facilmente nessas propagandas. Até aqui a gente entendeu que o consumismo muitas vezes pode estar relacionado às nossas emoções. Muitas vezes a gente está comprando coisas não porque a gente necessariamente está precisando, mas meramente por impulso. Se você, por exemplo, não trabalha você com isso, você não é blogueira para estar ganhando um monte de coisa, para estar fazendo permuta, se você não trabalha nesse meio, se você não tem uma profissão que exige de você, às vezes, ter muita coisa ali, porque depende muito da profissão, da vida que a pessoa leva, e sua casa está amarrotada de coisa, tem roupa nem etiqueta, tem um monte de coisa, significa que em algum momento aí da sua vida você está sim sendo uma compulsória, você está comprando por impulso. Olha para sua cozinha, você vai observar tudo. Se você não trabalha com nada disso e ainda assim você está, Adla, tem coisas aqui que está lacrada, eu nunca usei. Tem coisas que venceram, tem produtos de skincare que venceu, eu joguei no lixo porque eu não usei. E isso significa que você está comprando muito mais do que realmente você precisa. Então aqui vai algumas dicas práticas se você é essa mulher ou se você também está querendo aí dar uma economizada na sua vida aí como um todo. A primeira coisa é se perguntar antes de comprar. Sempre, sempre se pergunte: eu preciso disso? Eu realmente estou precisando desse ínter? A minha casa está precisando desse eletrodoméstico, desse ínter de decoração? Ou desse produto milagroso de limpeza? Ou a minha casa tem o suficiente? Sempre se pergunte. Uma dica aqui, nesse caso, é você sempre deixar as coisas que você quer comprar lá no seu carrinho.
Deixa lá por pelo menos 24 horas no mínimo e por uma semana no máximo. Deixe lá e depois você vai olhar e vai pensar: não sinto mais vontade de comprar isso, era só algo momentâneo. Que aí você vai conseguir identificar se realmente é uma compra que você realmente precisa ou se de fato você não precisa daquilo. Então, essa estratégia funciona muito. Você deixar lá no carrinho, ou tirar um print, deixar lá guardado por 24 horas ou pelo menos uma semana. Se você esquecer, você já nem liga mais para aquilo. É sinal de que era algo muito momentâneo. Mas se ainda assim você lembrar, se olhar e dizer, não, realmente eu estou precisando disso, aí vale a pena comprar. Mas é sempre bom você se perguntar e dar esse tempo. A segunda dica é sempre você fazer lista. Seja para o mercado, seja para o shopping, gente, até para uma lojinha, sabe? Esses dias eu fui numa lojinha de maquiagem que eu estava precisando de pó solto, eu uso muito o pó solto, e máscara para cílios, né? Que são itens que eu uso bastante. E eu estava precisando, os meus tinham acabado, porque eu só compro depois que acaba. E eu fui na lojinha de maquiagem. E quem é mulher, que gosta dessas coisas aí, vai entender. Quando você chega, cara, é aquele monte de coisa. É batom novo, com várias cores, gloss, é coisinha para cabelo, um monte de coisa. Você se perde ali. E se você não for muito consciente do que você vai comprar, você acaba comprando uma série de coisas. Quando eu cheguei lá, eu olhei para tudo aquilo e falei, caramba, eu vi lá batons muito bonitos, né? E eu falei, podia comprar, né? Só que eu fui com a minha listinha, era só dois itens, eu anotei no meu celular: máscara para cílios e pó solto. Era apenas isso que eu tinha que comprar. E eu realmente saí de lá só com esses dois itens. Tem vez que eu escorrego, compro uma coisinha a mais? Tem vez que isso acontece. Mas, na maioria das vezes, eu tento comprar somente o que eu estou precisando. Por isso que é importante você fazer listas. Seja para mercado, quando você for fazer o mercado aí da sua casa. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal que eu falo como você pode economizar aí no dia a dia, no mercado, nas compras do mês, tá? Eu vou deixar ele no final desse vídeo aqui para você assistir. Então, sempre faça lista. Ah, Ada, mas eu vou pro shopping porque é melhor, lá tem tal loja que é melhor para eu comprar isso, comprar aquilo. Leve uma lista, ainda mais em shopping, que é a coisa mais fácil do mundo você se perder, tá lá com seu cartãozinho de crédito, né, minha senhora? Aí você, eu vou dividir aqui, não vai ficar bem baratinho as parcelas e você sai comprando um monte de coisa. Você vai lá para comprar um item, você sai de lá com um monte de sacola. Então, muito cuidado com isso aqui. Sempre faça listas, que isso vai fazer você economizar horrores. A terceira dica aqui é você identificar os seus gatilhos emocionais. Sim, muitas vezes as questões das nossas compras têm a ver com os nossos gatilhos emocionais. Então você precisa identificar. Quantas vezes você está ali no tédio, você está tediosa e você vai fazer uma comprinha, vai pedir um lanchinho, vai comprar aquela blusinha da promoção, entendeu? Vai comprar aquele produto lá que vou comprar isso aqui para minha casa que vai facilitar aqui na minha cozinha. E muitas vezes não é nada disso, você comprou apenas por impulso. Por isso que é importante a gente identificar os gatilhos emocionais. Quando algum gatilho aparecer, você substitua. É a dica que eu tenho aqui para você. Substitua esses gatilhos. Em vez de você ir comprar algo, vai fazer um passeio, faça um cafezinho para você tomar em casa, entendeu? Até aquele momento, ai, tô com tédio, ai, queria uma coisa. Faz um cafezinho enquanto você faz ali o café e depois você vai tomar ele ali quentinho ou toma com leite, com alguma coisa, você já vai ver a diferença, você já vai esquecer daquilo, você já nem vai estar mais lembrando do que o que eu queria comprar mesmo, você já não vai estar mais lembrando daquilo. Então, identifique os seus gatilhos emocionais, porque isso é muito importante, substitua. Essa questão do café é uma coisa que eu faço muito, gente. Quantas vezes eu tô assim, ai, tô triste com alguma coisa e, em vez de eu ficar ali querendo comprar, às vezes, um lanchinho, porque o meu ponto fraco é em relação à comida, tá? Vou falar aqui pra vocês, pedir um delivery, tá? Ai, tô muito cansada. Ou tal do alto merecimento. Ai, acho que eu podia pedir um lanchinho, né? Eu falo, não, vamos ver isso aqui. Aí eu já mudo de estratégia. É tanto que eu desinstalei os aplicativos de delivery do meu celular, exatamente para não correr esse risco, porque ter todo o trabalho de instalar, colocar todos os dados me facilita muito para mim, então eu evito isso.
Por isso que é importante você identificar. Identifique seus gatilhos emocionais e substitua fazendo aí outras coisas. Fazendo um passeio, jogando conversa fora com alguém, manda mensagem para alguém quando aparecer a vontade de comprar, vai conversar com alguém, vai tomar um café, entendeu? Vai dar um passeio na rua, olhar o céu, olhar os carros passando assim, entendeu? E você já vai ver que, na medida do possível, quando você for substituindo isso, você vai vendo já que vai fazer uma grande diferença. E quando você vai aprender a lidar com esses momentos de tristeza, esses momentos talvez de tédio, de ociosidade, você vai aprender a lidar com esses momentos de outra forma que não seja comprando. A nossa quarta dica aqui é você valorizar o que você já tem. Nossa, isso aqui funciona demais e a gente precisa muito ainda aprender sobre isso, né? Porque nós, seres humanos, temos um negócio de sempre estar consumindo, de sempre estar querendo as coisas. E a gente se esquece daquilo que a gente já tem. E isso vale para as coisas materiais. Isso vale para as questões, né, emocionais, pessoas, tudo mais, mas isso vale muito para as nossas questões também materiais. Porque quantas vezes a gente deixa sabe, de valorizar aquilo que a gente já tem para estar comprando um monte de coisa. Às vezes você vai na sua despensa, na sua lavanderia, lá tá cheio de produtos de limpeza, de produtos para lavar roupa, de tudo. Só que aparece lá o produtinho que a dona de casa, não sei quem indicou, você vai lá e compra, entendeu? Porque você acha que precisa daquilo, só que no fim você não precisa. Então, valorize o que você já tem, olhe o seu guarda-roupa, os sapatos que você já tem, seus acessórios, as roupas, use de forma diferente, entende? As suas roupas, usei muda o penteado. Gente, vocês não têm noção o quanto que faz diferença. Às vezes você está com a mesma roupa, mas só ter colocado um calçado diferente e ter mudado o penteado já vai fazer uma diferença. Vai parecer que é outra roupa, entende? Porque são os pequenos detalhes que fazem uma diferença. Então, em vez de você achar que tem que comprar mais roupa, comece a usar as roupas que você tem, só que de uma forma diferente. Brinque, use a sua criatividade, pesquise, procure. Tem muita gente fazendo conteúdo sobre isso. E você vai inovando nas suas próprias roupas. E você vai ver o quanto de coisa que você tem e que você, de fato, não precisa desse monte de coisa aí. E antes de irmos para a nossa quinta dica, se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like e também o seu comentário, que ajuda demais o trabalho da amiga aqui. Bom, nossa quinta dica aqui é muito voltada para mulheres que são casadas, que é você estabelecer metas financeiras com o seu marido. Estabeleta é ótimo. Estabeleça metas em casal, entende? E, gente, isso aqui, ó, no início pode parecer, nossa, que sacrifício. Mas no decorrer, quando o tempo for passando, você vai olhar aquilo como uma conquista e não como um sacrifício, entende? Então, estabelecer essas metas em casal é muito importante para o orçamento familiar, evita muita discussão, evita muita briga, evita muitos problemas dentro do casamento, porque eu não sei se você sabe, minha senhora, mas a causa de divórcio aí por problemas financeiros é uma das maiores, tá? Que tem causado muitos divórcios aí dentro do casamento, inclusive aqui no canal também já tem vídeo sobre isso, tá? Então, assim, muito importante você estabelecer metas com o seu marido. Por exemplo, vamos quitar uma casa, né? Vamos comprar uma casa e quitar, vamos quitar dívidas que são importantes a gente quitar isso para a gente alcançar outros objetivos. Aí vamos organizar uma viagem para nós, só nós dois em casal. Vocês entendem? Então são metas aqui, vocês se estabelecem essas metas juntos e vocês dois juntos vão lutar, vão fazer ali os pequenos sacrifícios do dia a dia para você alcançar essa meta. Isso vai fazer com que você consuma menos, porque você tem um objetivo maior. Isso vai fazer vocês aprenderem a lidar com metas maiores, entendeu? E entender a importância dos projetos a longo prazo. Isso é muito bom, do que ficar apenas valorizando as questões de pequeno prazo, entende? Ou de coisas momentâneas, que você não tem paciência, você quer naquele momento. Então, esse processo faz a gente aprender a ter mais paciência, faz a gente aprender a lidar com o tédio, a lidar também com os sacrifícios ali que a gente tem que fazer no dia a dia. E quando você chega lá, ou então no caminho mesmo, você já vai perceber que, cara, como vale a pena, hein? Nossa, que legal! Você vai ver aquela conquista e você vai ter uma satisfação.
e você já nem vai mais lembrar do sacrifício. E a nossa sexta dica aqui é: tenha um limite para compras pessoais. Isso aqui também é muito importante, porque você estabelece um valor específico para compras pessoais ou para os pequenos desejos, sabe aquela blusinha lá na promoção, aquele negocinho que é até bobo, mas que você quer muito comprar, você vai colocar aqui nessas questões pessoais. Então você, com seu marido aí, ou você sozinha, você estabeleça isso. Não, eu vou tirar R$ 200, um exemplo, para compras pessoais, desejos bobos. Não, nosso orçamento está muito baixo, só dá para tirar R$ 100. Então você vai tirar R$ 100 e você vai se virar, minha senhora, com esses R$ 100. Você não pode gastar mais do que isso. Sabe por quê? Porque quando você coloca essa regra e esse limite, faz com que você não ache que você tem que pegar o cartão de crédito e estourar e ficar comprando um monte de coisa, porque eu vou dividir aqui, tá tudo bem, então eu posso comprar o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não, isso traz disciplina e faz você entender que não, eu tenho esse valor aqui, e faz você escolher com mais consciência o que você realmente precisa comprar, o que você realmente quer, e não sair comprando tudo à torta e à direita sem nem saber se realmente você quer aquilo ou não, agindo às vezes apenas por impulso, entende? Então estabeleça esse limite de compras pessoais, tanto para você quanto para o seu marido, vai ajudar vocês nessa gestão financeira, nesse dia a dia aí, e a consumir com um pouco mais de leveza e também com um pouco mais de consciência. Lembrando que esse vídeo aqui não é para falar para você que você não tem que consumir. Como eu falei no início, a gente consome o tempo inteiro. O intuito aqui é trazer um pouco mais de consciência, de leveza, sabe? E também um pouco de economia, de você entender que você tem muito mais do que realmente você acha que talvez tenha ou não tenha, sabe? Você tem muito mais do que você acha que tem. Porque às vezes a gente fica correndo atrás muito, achando que a gente precisa de uma série de coisas, quando falta às vezes a gente olhar ao nosso redor e começar a ter um pouco mais de consciência e perceber que a gente já tem muita coisa e que a gente consegue ainda usar aí muita coisa. Eu arrisco a dizer que tem mulheres que elas têm roupa, calçado, produtos de casa, tudo para o ano inteiro. E que se ela for observar bem, talvez ela nem precise comprar mais nada durante um ano aí, de tanta coisa ainda que ela tem. Sabia disso? Dá uma vasculhada aí no seu dia a dia, na sua casa, nas suas coisas, para você ver se eu não estou com um pouquinho, pelo menos um pouquinho de razão. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido na sua vida. Aqui vai ficar mais sobre rotina doméstica, para você maratonar, que é melhor que Netflix. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Grande beijo. Tchau.